Campanha Ligas contra a Covid-19. A importância do isolamento social. Comitê de Ligas Acadêmicas. Faculdade de Ciências Médicas, UERJ. LACLIN, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Onde se iniciou a pandemia de coronavírus? Os primeiros casos de coronavírus surgiram na China, na península de Wuhan. Para controlar a epidemia, foi determinada a quarentena, em 23 de janeiro de 2020. Abaixo vemos o recorte do mapa da China, com destaque para a península de Wuhan. A China vem conseguindo conter sua curva após a adoção de medidas como isolamento social e flexibilização das medidas restritivas a partir da redução do número de vítimas. Seguem abaixo dois gráficos. À esquerda, temos um gráfico que mostra o número total de casos de coronavírus na China. É um gráfico que fala do número total de casos ao longo do tempo. Então, inicialmente, temos uma curva ascendente e mais ou menos no meio de fevereiro a gente tem uma mudança no padrão dessa curva, onde ela tende a se estabilizar, atingindo aproximadamente 80 mil casos no início de abril. À direita, temos um gráfico que mostra o número total de óbitos na China pelo coronavírus. E é um gráfico que vai falar do número de óbitos ao longo do tempo. E a curva, ela segue um padrão semelhante do gráfico ao lado, inicialmente crescente, mas tende a se estabilizar e a achatar mais ou menos no meio aí de março, atingindo um pouco mais de 3 mil óbitos no início de abril. De acordo com análises, a quarentena e o isolamento se mostram eficazes, uma vez que diminui o contato de indivíduos assintomáticos com a população sadia e diminui o pico de infecções por Covid-19. Itália, Estados Unidos e Reino Unido demoraram a implementar medidas de isolamento social horizontal, o que se refletiu no aumento do número de casos e no aumento do número de mortes. Seguem abaixo dois gráficos. À esquerda, temos um gráfico que mostra o número total de casos de coronavírus ocorridos nos Estados Unidos, num período de fevereiro a abril, e demonstra um aumento importante a partir mais ou menos de meados de março, atingindo quase 500 mil casos em 9 de abril. À direita, temos um gráfico que mostra o número total de mortes por coronavírus nos Estados Unidos, num período de fevereiro a abril. E ele demonstra, como o gráfico ao lado, um aumento do número de mortes por coronavírus, a partir de meados de março, atingindo quase 17 mil em 9 de abril. O Brasil vem adotando medidas de distanciamento social horizontal, e o ideal que buscamos é o achatamento da curva. Segue abaixo um gráfico. O gráfico demonstra a relação entre o número de casos pelo tempo, desde o início do primeiro caso. Cortando o gráfico horizontalmente, há uma linha que representa a capacidade do sistema de saúde. E a primeira curva, em vermelho, é sem a medida de proteção. Ela é alta e ultrapassa a linha de capacidade do sistema de saúde. A segunda linha, em azul, representa o contágio diminuído pelo distanciamento social. Ela é mais baixa e não ultrapassa a linha da capacidade do sistema de saúde, e ela dura mais tempo em relação à linha vermelha. O que é distanciamento social? É evitar o contato de uma pessoa com outra, a fim de diminuir a propagação de uma doença contagiosa. É a primeira vez que é feito distanciamento social para conter doenças? Não! Durante a pandemia da gripe espanhola, a identificação de casos suspeitos por meio de vigilância e quarentena ou isolamento voluntário e/ou obrigatório permitiu que a propagação fosse restringida. É a primeira vez que é feito distanciamento social para conter doenças? Naquela época, essas medidas de saúde pública eram as únicas armas eficazes contra a doença, já que não havia vacinas ou antivirais disponíveis. Abaixo segue um recorte da época, com o título Epidemic Influenza, entre parênteses, Spanish. Por que isso é necessário? A transmissão ocorre por gotículas que podem permanecer suspensas no ar após tossir ou espirrar, ou por contato direto com a pessoa infectada. Além disso, ele pode permanecer viável por alguns dias em várias superfícies.
Quanto tempo isso vai durar? Difícil prever por quanto tempo essas medidas preventivas devem ser mantidas. No entanto, quanto mais cedo e mais rigorosamente forem incorporadas, mais rapidamente as condições epidemiológicas serão revertidas e nossas rotinas regulares serão retomadas. Quem deve fazer o distanciamento social horizontal? Bom, pessoas de todas as idades devem estar comprometidas com a prevenção. E o distanciamento social seletivo ou isolamento vertical? O isolamento vertical consiste no distanciamento social apenas dos grupos de risco, ou seja, idosos, diabéticos, pessoas com problemas cardiovasculares ou com comprometimento pulmonar. O isolamento vertical apenas funciona para pequenas epidemias e para locais cujo sistema de saúde é capaz de comportar um maior número de pessoas infectadas. Como podemos fazer nossa parte? Respeitando o distanciamento social, já que na ausência de vacinas ou outras estratégias preventivas, reduzir a taxa de contato é uma estratégia eficaz para retardar o avanço dessa pandemia.